Não tá. Você tá feliz aí? Glória a Deus, amém? Que alegria, irmãos, coisa boa. É pra mim? Isso aqui é pra mim? Glória a Deus. Eu ganhei um bombom, gente. Tem alguém nos visitando, irmãos? Pela primeira vez, alguém que vem aqui na igreja pela primeira vez, está visitando hoje a igreja. Tem alguém por aqui que visita pela primeira vez? Aqui? Ruiz, não vale não, né? Você já sabe que vai ganhar um bombom. Aqui, ó. Tem alguém aqui? É, Joyce, que é bombom. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Alexandre é bom de fisionomia, Alexandre. Todo mundo que você não lembrar dá um bombom, irmão. Mesmo que seja segunda, terceira. Não lembrou, dá um bombom. Amém? Seja bem-vindo nessa casa, irmãos. Essa casa quer te receber com muito amor, com muito carinho. A ideia de perguntar quem nos visita não é para te constranger, é para te presentear, amém? É para que você seja presenteado, para que você ganhe um bombom. Acho que tem mais gente aí, Giló não, Giló... Amém? Que você se sinta muito amado nesse lugar. Que você se sinta amado pelo Espírito Santo, amado pelo Pai, querido, recebido nesse lugar. Alexandre, se eu fosse você, depois eu passava aqui na frente. Vê se tem alguém que você não conhece. Amém, gente? Acha aí, gente. Entrega o povo, isso. Entrega. Glória a Deus. Vai adoçar um pouquinho sua vida, irmão. Vai ganhar um bombonzinho aí, um ouro branco. Seja bem-vindo, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos, querido? Isso. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom. Seja bem-vindo, né? Você se sinta muito à vontade nesse lugar. Quero compartilhar uma palavra com você, né? Talvez você que chega aqui pela primeira vez, você estranha um pouquinho, que eu estava ali mexendo no iPad, aí tive que pedir para o pessoal do louvor esticar um pouquinho, porque Deus, irmãos, faz essas coisas com a gente, amém? Irmãos, quando Deus quer te alcançar, irmãos, Ele muda tudo que for necessário. Ele muda as estratégias, Ele muda a palavra. Sabe, aqui nós somos uma casa que obedecemos ao Senhor, obedecemos ao Espírito, nós temos a nossa programação. Nós somos organizados porque Deus é organizado. A organização precede o milagre de Deus, mas nós somos também obedientes nessa casa. Por isso obedecemos quando Deus nos move para algum lugar. Eu queria falar com você, de repente tem alguém que chegou aqui e está com as suas expectativas frustradas, sabe? Porque hoje ia compartilhar com você um pouquinho sobre a mesa da ceia. Eu acho importante, eu recebo perguntas às vezes, muitas perguntas na internet. O pessoal segue a gente no Instagram e pergunta sobre a ceia. E eu acho que ali fica muito raso para mandar uma mensagem de texto para explicar alguém sobre a ceia. Eu falei, hoje eu vou falar sobre ceia, vou pegar 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos, ó. E aí eu programei tudinho, irmãos. Aí Deus pegou tudo que eu tinha programado e falou assim, não vai ser isso que você vai falar, vamos falar de outra mesa. Vamos falar de mesa, mas vamos falar de outra mesa. Queria falar com você sobre a caminhada de Emaús. Queria falar um pouquinho com você quando a expectativa errada acaba gerando cegueira nos nossos olhos. Sobre uma expectativa equivocada que é capaz de cegar os nossos olhos e não permitir que a gente veja aquilo que está logo na nossa frente. Mas existe uma verdade que vai despertar você, que ao mesmo tempo que você pode estar cego espiritualmente, existe uma mesa que revela Cristo para você e abre os seus olhos. É a mesa do Senhor, onde o pão é partido. Amém? Por isso eu quero falar com você sobre uma caminhada que vai da frustração ao extraordinário. Eu não sei se você chegou aqui frustrado, mas você vai sair daqui essa noite vivendo o extraordinário de Deus. Amém? Você crê nisso, irmãos? Então você vai abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. Versículo 13. Irmãos, aprenda uma coisa. Expectativas erradas não só vão frustrar, mas expectativas erradas também vão criar a cegueira espiritual. A frustração não é um problema. A desilusão não é um problema. Você vai ver uma história aqui de discípulos que estavam caminhando. Eles tinham uma palavra, lembra? Eles tinham uma promessa, eles tinham uma ordem para cumprir, mas por conta de uma expectativa equivocada, eles começaram a caminhar para um lugar que Deus não tinha para eles. Mas eu sempre digo aqui que a frustração
E a desilusão sempre é de Deus. Por quê? Porque toda frustração vai te reposicionar no lugar correto. Toda desilusão vai fazer com que a fantasia seja desmontada e você venha viver uma realidade em Deus. O que é uma ilusão? Ilusão é algo que não existe, meu irmão, é algo que não é real. E pessoas estão sendo distraídas em ilusões da sua mente e estão sendo distanciadas do propósito e das promessas que Deus tem. Pois bem, hoje Deus talvez cause algumas desilusões aqui. Mas se Deus causar alguma desilusão aqui essa noite, pode ter certeza, vai ser para que você tenha uma revelação da verdade que Ele tem para você, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 24, diz assim no versículo 13: E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Eles iam conversando sobre aquilo que eles tinham vivido e visto com seus olhos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, isso é a pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão dizendo que vivem o evangelho, que caminham dentro de uma liturgia, dentro de uma religiosidade, mas não conseguem reconhecer o Cristo que está ao seu lado. Muitas pessoas vivem de... Vejo que tu és profeta, meu filho. Muitas pessoas vivem de ritos religiosos, de liturgias religiosas, mas deixam de viver e desfrutar de um Deus que é relacional. O que faz você filho de Deus não é o quanto de rito que você cumpre, é o quanto de rendição tem no seu coração diante de Deus, é o quanto que você se rende diante dEle, é o quanto você se permite se relacionar com Ele para que você possa conhecê-lo de verdade. Por isso aqui os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então eles lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Eu não sei quais são os acontecimentos dos últimos dias que têm direcionado a sua vida, mas eu sei que existe uma realidade celestial que é muito mais poderosa que isso. Eu não sei quais são os acontecimentos, se eles são econômicos, se são da bolsa, se são do mercado. Eu não sei se o que tem movido você são verdades terrenas que você está vivendo, são palpáveis, como eles viram o Cristo ser crucificado e morto. Mas não é isso que doutrina a minha vida e a sua vida, não é isso que nos move. Por quê? Porque você não se move pelo que você vê, você se move pelo que você crê, você se move por uma realidade eterna, você não se move pelas verdades da terra. Era verdade que o Cristo que profetizou, que curou, que andou com eles, foi crucificado em uma cruz. Isso era uma verdade, eles viram, isso era palpável. Mas muito mais poderoso do que essa verdade, era uma realidade que já estava estabelecida nas regiões celestiais, onde o próprio Deus do Antigo Testamento já profetizava que viria o filho de Davi para resgatar o reino de Israel. Existe uma realidade espiritual sobre você. Pode existir uma verdade terrena tentando te amedrontar, tentando te intimidar, mas existe uma realidade celestial sobre você, e ela é mais poderosa do que aquilo que o mundo diz. Amém? Ao que ele lhes indagou: quais são as coisas que aconteceram? E eles começaram a lhes explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Irmãos, percebe como é que eles identificaram Jesus? Eles identificaram Jesus como um profeta, como alguém poderoso em obras, e como os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E eles estavam ali tristes, desolados, porque Jesus tinha morrido. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Irmãos,
Presta atenção nisso. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Sabe qual que é o problema? É que nós esquecemos muito rápido a palavra que Deus nos entrega. Eles tinham acabado de ouvir de Deus uma palavra. Eles tinham acabado de ouvir de Jesus Cristo uma ordem: permaneçam em Jerusalém, que é o terceiro dia, eu ressuscitarei. Estava no terceiro dia, os caras já tinham ido embora, irmãos. Onde está a nossa fé, irmãos? No que você está vendo ou no que Deus falou? É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. Irmãos, ainda que teve um testemunho diante deles, eles foram embora. Lucas 24, 13 ao 21, apresenta 2 discípulos que caminham para longe do propósito, porque suas expectativas foram frustradas. Irmãos, a sua frustração não pode afastar você do propósito de Deus. Ela é ferramenta para te edificar, para te desenvolver. As suas frustrações não podem afastar você das promessas de Deus. 2 homens que, ao se decepcionarem com aquilo que eles tinham projetado, acabam por sair do lugar de onde deveriam estar. Isso é muito perigoso, irmãos. Presta atenção, não volta para o lugar de onde Deus te tirou. Não sai do lugar que Deus te posicionou. Lembra de Adão? Qual foi o maior problema de Adão no Éden, irmãos? Qual foi o maior problema de Adão no jardim? Não foi comer do fruto. O maior problema de Adão no jardim foi mudar de posição. Quando Deus vai no jardim, ele pergunta: Adão, o que você fez? Ou Adão, onde você está? O que era importante para Deus? O que Adão fez ou onde ele estava? Ele fala: Adão, onde você está? Por quê? Ele está perguntando: Adão, por que você se escondeu? Se você errou, se você pecou, mas se colocar diante de mim e não se esconder, eu posso restaurar você. Mas porque você se escondeu, mudou de posição, saiu do lugar de onde eu te coloquei, agora existe uma condenação sobre você. O problema é o seu posicionamento. O problema é o seu posicionamento, é o meu posicionamento. E pior, a decepção deles era tão grande, que eles estavam andando com Jesus, eles viram milagres recentes, eles testemunharam o sobrenatural, mas ainda assim, diante do Cristo, eles não o reconheceram. Por quê? Porque as suas expectativas estavam no Jesus profeta. Lembra ele falando aqui? Você não soube? Mataram o profeta. Expectativa errada gera frustração. Eles não estavam diante do profeta, eles estavam diante do Filho de Deus, do Deus encarnado. Expectativas equivocadas vão produzir cegueira espiritual. E vai ter coisas que estão diante dos seus olhos e você não consegue ver, você não consegue reconhecer, você não consegue perceber, porque as suas expectativas estão no lugar errado. Onde é que você botou a sua esperança, cara? O que você está fazendo com as promessas que Deus te deu? O que você está fazendo com a palavra que Deus te deu? Deus te deu uma palavra. Se Ele falou: ei, permaneça em Jerusalém, permaneça em Jerusalém. Obedeça. Pastor, eu saí de Jerusalém, volta para Jerusalém. Dá tempo ainda, irmãos. Essa noite, quem saiu de Jerusalém vai voltar para Jerusalém, amém? Você não vai ficar longe da posição que Deus colocou. A frustração não surge de quem Cristo é, irmãos. Sabe de onde surge a frustração? Do Cristo que nós inventamos. Existe um Cristo dentro de muitos homens, diante dos olhos de muitos homens, produzido da mente dos homens, que não é o Cristo Filho de Deus, que é o Cristo que nós inventamos, o Cristo que nós idealizamos. Muitas vezes ele se parece mais com Aladim do que com o próprio Deus. O gênio da lâmpada, lembra? 3 desejos. Misericórdia, irmãos. O problema da nossa frustração não está em Deus. Talvez esteja no Deus que nós criamos. Por isso essa noite você vai ter uma revelação de quem Deus é. Porque diante da mesa de Deus você não pode ficar com seus olhos fechados. Amém? Irmãos, muitas vezes as nossas frustrações estão mais ligadas ao Jesus que nós idealizamos do que com o Cristo que é Filho de Deus. O segredo para ter uma visão espiritual clara
é ter um coração rendido a Ele. Ainda tem ego e soberba, orgulho aí dentro, joga para fora, irmãos. Você tem que se render. Deus não procura pessoas habilidosas, escute isso. Pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu quero ser um homem usado por Deus. Você quer? Então se rende. Deus não usa quem está fazendo força, irmãos. Deus não disputa espaço. Deus não vai usar gente viva. Pastor, ora pela minha vida, depende. Se o velho homem estiver aí, eu vou orar para você morrer, para que Deus possa ressuscitar dentro de você, porque o Espírito de Deus possa habitar em você. Muitas vezes a única coisa que falta é a gente se render e morrer diante de Deus, para que a gente possa viver para o propósito que Ele tem para nós. E aí fica o povo correndo atrás da bênção. Misericórdia, irmãos. Correndo atrás da bênção. Já falei aqui, vou repetir. Você não corre atrás da bênção. Se tu uma bênção. Sai fora desse evangelho raso, manipulador. Vem cá receber. Você não veio aqui receber. Você veio aqui cooperar, entregar o seu culto ao Senhor. Você vai receber uma direção, vai receber uma palavra. Sim, isso é verdade. Mas você veio aqui cultuar. O que é cultuar? É cultivar, entregar, sacrificar. Eu falava aqui há pouco, na nossa oração de intercessão, em Esdras capítulo 3, a reconstrução começa pelo altar. Por quê? Porque era um povo que tinha perdido a sua identidade no exílio, e para a sua identidade ser restaurada, eles iam começar a restaurar o culto ao Senhor, mas não podia se construir um templo sem que se construir um altar. Por quê? Porque não tinha culto sem sacrifício. Só que agora, na nova aliança, Efésios diz que você já recebeu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você não é um mendigo espiritual, você é um filho que detém uma promessa e uma herança do céu. Por isso que Abraão não brigou com Ló. Eu conversava antes do culto. Por que Abraão não brigou com Ló pela terra, irmãos? Quem recebeu a promessa foi Abraão. Ele levou Ló, inclusive, em desobediência. Aí quando chega na hora de dividir a terra, Abraão fala: pode escolher, Ló. Define você para onde você vai. O que sobrar fica para mim. Por quê? Porque Abraão sabia que a bênção e a promessa que Deus tinha não estavam na terra que ele tinha que escolher. Estava num homem que Deus escolheu. A bênção estava nele, qualquer lugar que ele fosse. Qualquer terra que ele botasse a planta dos seus pés, aquele lugar seria abençoado. Se tu uma bênção. Irmãos, a visão espiritual se abre quando o coração se rende. Vou repetir para você guardar do seu coração. A visão espiritual se abre quando o coração se rende. Um dos maiores pecados que toma conta do nosso coração chama-se orgulho. Orgulho que não nos permite reconhecer aquilo que temos que abandonar e que temos que matar dentro de nós. Sabe qual que é o grande problema? Quando esperamos um Messias, a nossa imagem, deixamos de perceber e de receber o Messias que realmente veio. Meu irmão, quem tem que ser imagem e semelhança de Deus sou eu e você. Nós precisamos recuperar a imagem e semelhança de Deus. Para de querer um Messias formado à sua imagem, do seu jeito, do jeito que você pensa, do jeito que você gosta, do jeito que te agrada. Deus não é do jeito que te agrada. Deus é do jeito que Ele é. Sobrenatural, infinito, sem forma. Somos nós que precisamos refletir a imagem de Deus. Então para de produzir um Deus à sua imagem. Isso vai frustrar você. Você não pode viver o Evangelho a partir de você, irmãos. Escute isso. O Evangelho, eu não vivo o Evangelho a partir de mim, eu vivo o Evangelho a partir de Cristo. O problema é que a gente ainda quer formatar a igreja a partir dos nossos desejos. Tem isso, tem, pastor, tem esse ministério. Não, esse ministério não, então não tem ar aqui ainda, pastor. Meu irmão, os caras andavam no deserto. Meu Deus. O Evangelho não é a partir de mim. O Evangelho não é a partir das minhas necessidades.
Deus não se move pela minha necessidade, meu irmão. Deus se move por um propósito eterno. E se eu quiser fazer parte daquilo que Deus está construindo nesses dias, eu preciso me render e abandonar aquilo que está no meu coração, para que eu possa me conectar com aquilo que Deus está fazendo. O chamado que Deus tem não é meu, o chamado é dele. Porque quando o chamado é meu, eu faço do meu jeito. Mas quando o chamado é dele, eu me submeto àquilo que ele falou. Por isso tem tanta gente frustrada. A igreja de hoje corre o mesmo risco daqueles homens. Conheceram Jesus da letra, mas não reconheceram o Cristo vivo. E Cristo está vivo. Quando isso acontece com os discípulos, e se isso acontecer conosco, nós vamos caminhar para longe do lugar da promessa e do propósito de Deus. Irmãos, cuidado com a mente. Cuidado com os desejos do coração, cuidado com as suas expectativas equivocadas. Isso pode fazer com que você não desfrute daquilo que Deus tem para você. Isso pode fazer com que você tome uma direção equivocada na sua vida. Isso pode fazer com que você não alcance as promessas que Deus tem para você. Ou melhor, que as promessas que Deus tem para você não te alcancem, porque você foi na direção errada. Por isso você precisa provar de Deus. Amém? Você precisa provar de Deus. Continue estudando, porque Deus se revela a partir dele mesmo. Amém? Deus não se revela a partir de outra coisa que não seja ele mesmo e a sua palavra. Então você continue estudando, mas que o seu estudo, que a sua busca pela palavra te leve a um relacionamento com Deus, ao ponto de você experimentá-lo. Porque Salmos vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está falando, provai. Deus não quer ser só conhecido por você, Ele quer ser provado por você. Ele quer que você prove dele. Ele não quer que você viva de liturgia, Ele quer que você viva de relacionamento. A liturgia não te alimenta, o que te alimenta é um relacionamento. Uma mente religiosa não vai desfrutar das revelações do céu, irmãos. Quem anda sem revelação sempre vai se distanciar da promessa. Por isso, quando você prova de Deus, a sua mente é renovada. Por isso Paulo vai dizer: renovai o vosso entendimento, renovai a vossa mente. Por quê? Porque uma mente que não é renovada vai ficar presa às antigas doutrinas, ritos, tradições e usos e costumes, e não vai viver o evangelho do reino de Deus. Os discípulos estavam se afastando de Jerusalém. O que isso significa? Que eles estavam indo para longe da promessa. Eles estavam indo para longe do propósito de Deus. Eles estavam indo para longe do lugar que aconteceu o maior avivamento da história. Lembra de Atos 2? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto lhe venhas poder. Um grande avivamento. E a expectativa equivocada estava fazendo com que esses homens se distanciassem do avivamento. Se distanciassem do lugar de intimidade com Deus. Por quê? Porque a religiosidade vai produzir decepção, irmãos. As expectativas daqueles homens estavam na história da terra e não na realidade do céu. Eles estavam presos ainda às verdades da terra. Eles estavam presos, irmãos, a um homem que eles esperavam que viesse para derrubar o Império Romano. Tinha uma visão terrena. Por isso que a palavra vai dizer: quem é da carne discerne na carne, quem é do Espírito discerne no Espírito. Não, irmãos, Cristo não veio derrubar o poder romano. Eles achavam que o filho de Davi viria com uma espada, arrancaria o governo romano daquele lugar e reinaria. Pior, sabe qual que é a expectativa deles? Nós vamos tomar o poder e vamos escravizar esse povo. Misericórdia, irmãos. Irmãos, Cristo não veio derrubar o poder de Roma. Cristo veio estabelecer um reino do céu na terra, assim na terra como no céu. Que seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O que Cristo veio fazer foi revelar um reino. Cristo não veio criar uma religião, Cristo não veio derrubar um poder político, Cristo não veio se envolver nessas coisas. Cristo veio revelar um reino, um governo que é celestial, que é espiritual, que é eterno. O governo que Cristo veio estabelecer sobre a terra não é perecível. Esse governo não depende de situações humanas, não depende, irmãos. Não depende de governantes humanos, de economia, não depende. Esse governo está alicerçado do céu, ele é inabalável e perpétuo. Esse é o governo que ele veio estabelecer. Agora, quem tem uma expectativa natural, sempre vai se frustrar com um Deus sobrenatural. Quem ainda tem uma expectativa natural vai ficar frustrado com Deus sobrenatural, irmãos.
não vai entender, não vai discernir, não vai enxergar. Ou você se move por suas emoções, ou você vive por uma palavra. Ou você se move por suas emoções, ou você vive por uma palavra. Essa noite eu quero profetizar que se tiver alguém aqui com os olhos fechados, com escamas nos olhos, elas vão cair essa noite, irmãos. E você não vai mais ser impactado pelas coisas da terra. Você vai ser conduzido pelas coisas do céu, pelas realidades eternas. A religião, ela criou um Jesus que cabe dentro do templo. A religião, irmãos, a religiosidade, ela criou um Jesus que só cabe dentro do templo. O Evangelho revela um Cristo que nos transforma dentro e fora do templo. Tozer vai dizer assim, ó: a religião sem o Espírito Santo é tão morta como um corpo sem alma. Irmãos, quem se move por suas próprias emoções acaba longe do destino que Deus tem. Cristo só queria daqueles homens a obediência. Mas as suas emoções falaram mais forte, inclusive de tudo que eles viram. Irmãos, aqueles homens viram cegos enxergarem, cara. Aqueles homens viram um homem morto há dias dentro de uma caverna, sair lá de dentro enfaixado, podre, e viram aquele homem ressuscitar. Aqueles homens, eles viram Cristo repartir o pão e o pão se multiplicar, e ainda assim estiveram diante dele e não o reconheceram. Aqueles discípulos tiveram informação. Sabe qual que é o problema? É que eles continuavam olhando para Cristo, e eles vinham em Cristo, e aquilo que estava acontecendo eles enxergavam como uma informação. Eles não tinham aquilo como uma revelação do céu. Eles estavam vendo aquilo como apenas uma informação, mas não tiveram uma revelação. Por isso que eles fugiram. Quem anda por mera informação vai para qualquer lugar, irmãos. Informação você consegue em qualquer esquina. Qualquer esquina te dá uma informação. Agora, revelação só o Espírito Santo. Só o próprio Cristo pode fazer isso por mim e por você. Quem não tem revelação sempre corre para o lugar errado, irmãos. Quem não tem revelação sempre vai correr para o lugar errado. Pastor, o que restaura a minha visão? Aonde que começa, aonde que inicia a restauração de uma visão que se perdeu? Pela palavra. Amém? É por isso que tem tanta gente fazendo bobagem por aí, porque eles não estão indo na palavra. E aí estão criando revelações do seu próprio coração. Por isso você vê tanta coisa, tanta anomalia, irmãos. A nossa visão começa a ser restaurada pela palavra. Antes de abrir os olhos deles, o que Jesus fez? Está lá no versículo 25 e 27, a 27, Lucas 24, do 25 ao 27. O que Jesus faz antes de abrir os olhos de verdade? Ele abre a palavra. Ele abre a Bíblia. E ele começa a lembrar eles o que estava escrito. Começa a trazer à memória, irmãos, as palavras que você recebeu, aquelas que estão escritas aqui, ó, que convergem com a palavra de Deus. Antes de abrir os olhos deles, Jesus abriu as Escrituras. Jesus mostrou que toda a narrativa apontava para ele. Falou: olha, cara, você não lembra de Moisés, você não lembra de Abraão, você não lembra de Daniel, você não lembra de José. Todos esses homens viveram grandes histórias. Você conhece a palavra, elas apontam para mim. Por que você está duvidando de mim? Lucas 24, 27 diz assim: então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explicou-lhes a seu respeito, mostrou que tudo constavam nas Escrituras. Por quê? Porque você não pode ter uma visão correta se você não começar pela palavra. Você não pode ter um coração em chamas se você não começar pela palavra. Qual que é o lema teológico do Mevan, irmãos? Luz na mente, fogo
no coração, tem que ter luz na mente, porque tem que ter a palavra, para que o fogo no coração não se torne estranho. O que faz com que o fogo no coração não seja estranho é o fundamento da palavra. A palavra cura a frustração, irmãos. A palavra realinha o propósito, a palavra ressuscita a esperança dentro de nós. Irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai sair daqui curado da frustração, realinhado no seu propósito, cheio de esperança nessa noite. Amém? Eu declaro que você vai sair daqui assim, irmãos. A restauração da visão sempre começa pela restauração das escrituras dentro de nós. É por isso que Deus vai falar lá que o profeta vai falar lá em Jeremias. Ele vai falar, olha, vai chegar um tempo, um novo tempo, em que eu não escreverei mais das pedras, mas eu escreverei a minha lei no coração dos homens. A palavra tem que estar aqui, ó. A palavra tem que queimar aqui, irmãos. A palavra. John Wesley vai dizer assim: a minha alma é um pedaço de chama quando as escrituras se abrem diante de mim. Olha o que está em Lucas 24, 30, 31, irmãos. Avança um pouquinho. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, lembra? Aí eles estão lá caminhando, Jesus mostra as escrituras, tenta trazer eles de volta através da letra, da palavra, da lei, através de Moisés, de todos os profetas, e nada acontece. Então eles convidam Jesus para ficar ali. Jesus resolve sentar na mesa. A mesa da comunhão, irmãos. E a palavra vai dizer no versículo 30: e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante se abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. A mesa da comunhão abre os nossos olhos. Nós vamos cear no final, porque quem estava com os olhos fechados vai sair daqui com os olhos abertos. Nós vamos cear no final, porque quem estava com escamas nos seus olhos vai sair daqui com seus olhos livres das escamas e vai sair enxergando como nunca antes. Amém? Foi no partir do pão que os olhos se abriram, irmãos. No lugar da comunhão, no lugar de partir o pão. Antes havia doutrina, mas não havia revelação. Havia informação, mas não havia transformação. A mesa é o lugar onde a palavra se torna viva. A mesa da comunhão é o lugar onde a palavra se torna viva. A comunhão é o lugar onde a revelação se torna uma verdadeira visão. Aquilo que era só uma revelação passa a ser uma visão. Pastor, eu não estou tendo revelação, eu tenho buscado, irmãos. A revelação está intimamente ligada a uma só coisa: a comunhão. O apóstolo Luciano Oliveira esteve aqui na conferência de paternidade. Ele falou: meu irmão, você quer revelação? Você abre a Bíblia, vai buscar a palavra, vai ter comunhão com Deus. A falta de comunhão faz com que a gente tenha pouca revelação. O Espírito Santo sempre vai revelar Cristo no contexto da comunhão. Por isso que Cristo é revelado na mesa. Por quê, pastor? Porque na mesa você parte o pão com seu irmão. Lembra o que ilumina a mesa? O que ilumina a mesa, irmãos? O que ilumina a mesa não é só a fome, nem só a disposição de comer. Lembra? O que ilumina a mesa é só a capacidade de repartir aquilo que você tem. Mas a mesa não é um lugar para quem está com fome, a mesa é um lugar para quem está com fome. Aqueles que ainda não entenderam esse lugar da mesa, que ainda vêm para a mesa para comer, eles vêm na expectativa que eles encontrem os filhos maduros que estão dispostos a repartir. Eu e você que estamos aqui, dispostos a repartir. Por quê? Porque nesse lugar Cristo é revelado. Quando existe uma necessidade ao seu redor e você reparte aquilo que você tem, Cristo é visto em você. Onde as pessoas vão ver Cristo, pastor? Em você. Quando você puder reproduzir aquilo que Cristo fez. Quando você puder colocar para fora as virtudes de Cristo. Amém? O Evangelho é o pão partido, irmãos. Jesus se revela quando ele é compartilhado. O que aconteceu na cruz é que Cristo ali foi partido. E quando ele é partido, quando ele é compartilhado, ele é revelado. Irmãos, quem tem revelação retoma a direção, retoma o seu destino. Por quê?
Porque a visão, a revelação vai aplanar o caminho pelo qual você deve andar. Por isso, essa noite, eu quero que você sente essa mesa, mas que você não faça disso uma liturgia religiosa. Pastor, mas não é isso? Não é isso, irmãos. Nunca foi. Eu não quero que a ceia, você encare ela apenas como o cumprimento de uma liturgia. Não é isso. A ceia é uma realidade espiritual. Você crê nisso, irmãos? A ceia é uma realidade espiritual, querido. Ela pode abrir os seus olhos, ela pode sarar suas feridas, ela pode libertar o cativo, ela pode te realinhar de novo com o seu destino, com o seu propósito, ela te coloca de novo no caminho, ela revela a sua identidade. Isso a ceia faz. No lugar da mesa, de partir o pão, quando Cristo é revelado. Quem aqui quer estar no centro da vontade de Deus, irmãos? Alguém aqui quer estar no centro da vontade de Deus? Então você precisa sentar na mesa com Deus. Amém? Não, pastor, que eu cheguei aqui, sabe o que é? Não, irmão, não sei o que é. Quem tem que saber é Deus, não é o pastor que tem que saber o que é. Paulo vai falar, examine-se. E depois ele ordena, coma e beba. Se ajeita com Deus aí, querido. Se ajeita aí, mas não fica fora da mesa. Ah, pastor, estou com uma coisa, tem que liberar um perdão, libera. Ah, pastor, libera, irmãos. Libera o perdão que você tem que liberar. Abraça o que você tem que abraçar. Chora o que você tem que chorar. Se rende diante de Deus e ceia. Porque isso é uma ordenância. Por quê, pastor? Porque quem tem um encontro com Cristo sempre volta ao propósito, irmãos. Quem tem revelação se torna testemunha. Esses homens, a partir da revelação de Cristo, a palavra diz o quê? Que eles mudaram de direção e retornaram para o lugar da promessa. Sabe o que Cristo quer fazer comigo, com você essa noite? Ele quer nos devolver para o lugar da promessa. Ele quer devolver você para o lugar do propósito. Ele quer colocar você de novo na direção correta. Ele quer colocar você de novo no lugar do qual você nunca devia ter saído. Ele quer que a gente retorne para esse lugar. E é a mesa, esse lugar da comunhão que vai trazer revelação e que vai nos dar destino, vai nos dar uma direção correta de acordo com a promessa de Deus. Você pode ter chegado aqui, irmão, você pode ter chegado aqui todo quebrado essa noite. Fique em paz, o olheiro está presente, irmãos. Se você chegou quebrado, fique em paz, ele vai dar uma massadinha. Amém? Vai passar pela amassadinha do olheiro. Mas ele vai restaurar. Porque o único propósito que Deus tem em amassar é trazer restauração. Você pode ter chegado aqui quebrado. Você pode ter chegado aqui meio perdido essa noite. Eu quero declarar que você vai sair daqui com uma direção correta. Com seus olhos abertos. Coloca no 33. 24, 33. Eles saíram de lá sendo uma testemunha. Lucas 24, 33. Eles saíram de lá sendo uma testemunha de quem Cristo é. Na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém. Talvez tenha alguém aqui essa noite que precisa retornar para Jerusalém. Não é retornar ao passado, é retornar aquilo que Deus falou, a promessa. Amém, irmãos? Retornar para Jerusalém não é uma volta no passado. O que cura você não é voltar no passado. Sai fora desse negócio, irmãos. O que cura você é levar você para a sua origem. Cristo em nós, a esperança, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles. Próximo. Os quais anunciavam, é verdade. Fala comigo, é verdade. Mais alto, irmãos, é verdade. O Senhor ressuscitou. Cristo está vivo. Essa foi a revelação que eles tiveram. Ei, Cristo está vivo. Ei, eu vi aquele homem ser crucificado no madeiro. Eu vi o corpo dele ser recolhido. Mas ele não está mais no sepulcro. Agora ele está vivo e está no nosso meio. Ei, ele está no meio da sua igreja. Cristo está vivo, continua fazendo a sua obra. Cristo continua fazendo milagre. Cristo continua ressuscitando pessoas mortas espiritualmente. E Cristo essa noite vai arrancar a cegueira dos seus olhos. Você pode aplaudir o Senhor comigo? Amém? Isso, aplauda o Senhor. Estou terminando. O pessoal já está com o olho aberto, enxergando Cristo. Então sobe aqui o pessoal do louvor. Amém? Seus olhos já estão abertos, irmãos. Eu declaro isso em nome de Jesus.
Eu declaro isso em nome de Jesus. Uma experiência verdadeira com Jesus sempre vai gerar uma voz, irmãos, nunca apenas uma memória. Escute isso, que isso é poderoso. Aqueles homens tinham uma memória. Qual que era a memória? Cristo morto numa cruz. Mas num lugar de relacionamento onde o pão é partido, você não fica só com a memória, você escuta a voz. E quando você escuta a voz, os seus olhos são abertos. Que essa noite você tenha escutado e continue escutando a voz de Deus. Esse é um lugar de revelação. A pergunta que eu te faço essa noite é: o Jesus que você tem visto é o histórico ou o ressuscitado? Para que a gente possa ceiar. Fica de pé comigo no seu lugar. O Jesus que você tem visto, o Jesus que você tem adorado, o Jesus que você tem buscado, é aquele da história? Ou é o vivo? O que está ressuscitado? Muitos hoje seguem um Jesus filtrado, revelado pela sua própria dor, pela sua própria vontade e pelas suas próprias ideias. Mas o Jesus que você imaginou, esse Jesus que você imaginou, não tem poder para curar a sua frustração. O único que pode fazer isso é o Cristo que está vivo. É aquele que vai compartilhar do pão com você essa noite. Você quer descobrir se você está andando com Jesus? Se anda com Ele? Você quer descobrir se você está andando realmente juntinho com Cristo, debaixo do propósito dEle? É só você perceber se na sua caminhada você tem atraído os pecadores ao seu redor. Que isso, pastor? Lembra de Cristo? Aonde Ele andava, os pecadores iam atrás dEle. Por quê, pastor? Porque eles enxergavam ali o Filho de Deus. Meu irmão, as pessoas têm que enxergar em você o Filho de Deus, cara. Ei, quando alguém olha para você, tem que ver o Filho de Deus. Quando alguém ouve o que você está falando, quando alguém senta para conversar com você, eles têm que reconhecer em você um Filho de Deus. Por isso seus lábios não podem ser torpes. Seus lábios não podem conter contenda, rebeldia, maldição. Não, seus lábios têm que conter bênção, esperança, vida, alegria, amor, graça, compaixão. E assim os pecadores vão se reunindo ao seu redor. Pastor, eu vou ficar no meio de pecadores. Em nome de Jesus, que você fique no meio de pecadores. Em nome de Jesus, que você seja conhecido por ser amigo de pecadores. Porque quando os pecadores estiverem ao seu redor, é sinal que Cristo está sendo visto. E eles têm a oportunidade de se tornar filhos também. Existe uma geração aguardando ardentemente, com grande expectativa, gemendo em dores, a manifestação do crente. Não, do Filho, dos filhos de Deus. Que os seus olhos sejam abertos nessa noite, querido. Quem anda com religioso atrai hipocrisia. Quem anda com Cristo atrai os pecadores. Mas todos aqueles que andam com Cristo e atraem pecadores vão perceber uma transformação ao seu redor. Uma transformação. Por isso João vai dizer: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então para de inventar atalho na sua vida e começa a andar no caminho. Ei, escute isso. Pare de andar por atalhos e ande no caminho. Pare de buscar o caminho que Deus não tem. Pare de andar em lugares que Deus não tem para você. E comece a andar no caminho que é Cristo. Se Ele é verdade, então para de viver por impressões, por mentiras. Viva na verdade. Se Ele é a vida, então comece a andar no propósito, meu irmão. Comece a andar naquilo que Deus tem para você. Eu não sei se tem alguém aqui que está indo para Emaús, mas eu vou profetizar. E enquanto a gente adora o Senhor, eu quero declarar: meu irmão, se você estava indo para longe de Jerusalém, essa noite é a noite de voltar. Se existe alguém aqui essa noite que estava longe do propósito de Deus, longe da promessa, ei, se existe alguém aqui essa noite que estava afastado de Jerusalém, a palavra de Deus é: ei, senta na mesa comigo, abre os seus olhos e volta para Jerusalém. Por isso, se alguém deseja, antes de ceiar, vir aqui na frente, nós vamos orar por você.